Bom, pessoal, bom dia a todos. Como eu falei na aula passada, essa aula a gente não vai, eu não vou conseguir fazer no Meeting para vocês, porque agora, nesse momento, eu estou de serviço, tá? Então, essa aula está sendo gravada no dia anterior. Hoje é 7 de setembro. Vocês vão ver essa aula no dia 8 de setembro, tá? Então, estou de serviço, não vou conseguir dar essa aula presencial, mas eu estou fazendo essa aula aqui gravada para vocês, tá? Para vocês não ficarem sem conteúdo. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar os slides para vocês. Essa é a nossa primeira aula depois da prova. Então, nós já vimos capítulo 9 e 10, e a partir desse nós fizemos a prova passada, a parcial 3, né? E agora a gente vai estar entrando no capítulo 11. A partir desse capítulo 11 já vai ser matéria de global, tá? Pessoal, esse capítulo 11 é um capítulo bastante longo, tá? Vocês vão ver que os slides que eu vou colocar para vocês são vários slides, tá? Esse capítulo na aula, eu acho que eu demoraria uns 4 aulas para dar. Vou ver aqui o que é que a gente vai fazer. Então, a gente não vai conseguir terminar esse capítulo hoje, tá? Eu vou tentar fazer uma aula breve para não ficar cansativa, mas essa aula é bastante longa. Eu vou fatiar essa aula em umas 3 aulas, no mínimo. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Beleza, vamos lá. Apresentação. Bom, Ciências, sexto ano, capítulo 11, a atmosfera. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, você já parou para pensar do que é feito o ar? Alguém já parou para pensar? Pessoal, o ar ele está à nossa volta, onde quer que nós estivermos, pelo menos aqui na parte habitável do planeta Terra. Ele está sempre à nossa volta. A gente pode até não ver ele, mas nós temos indícios de que ele existe. Se você pegar seu mão e balançar assim próximo do seu rosto, você vai sentir que eu tenho uma corrente de ar passando, tá? Se você ligar um ventilador, você vai sentir o ar batendo na sua pele. Tá? Então você tem certas evidências da existência do ar, apesar de você não ver propriamente esse ar. Tá? O ar, pessoal, ele é uma mistura de gases que forma a atmosfera do nosso planeta, certo? Então, o ar, ele é uma mistura de diversos gases. Quais são esses gases? Bom, pessoal, de 100% dos gases que compõem o ar, ou seja, de 100% dos gases que compõem a nossa atmosfera, 78%, ou seja, essa fatia aqui é enorme dessa pizza, 78% é, o azulzinho aqui, nitrogênio. Tá? 21%, ou seja, quase um quarto, né? Um quarto dessa fatia, quase, desse vermelho é oxigênio. E 1%, eu vou dividir esse 1% ainda em gases nobres e 0,03 gás carbônico, tá? Então, qual é o gás mais abundante? Se eu pergunto na prova, qual é o gás mais abundante da Terra, do planeta Terra, vocês vão me dizer que o gás mais abundante, ou seja, o gás que tem mais na nossa atmosfera é o nitrogênio. Professor, mas a gente respira não é oxigênio? Exatamente. A gente respira oxigênio. Mas o oxigênio não é o gás mais abundante que nós temos na atmosfera. Ele está presente na forma de 21%. Tá? Então vamos para frente. Você percebeu que no gráfico anterior restam 0,06% para completar a composição aproximada do ar? Então, se a gente fizer as contas, aqui vai ficar faltando 0,06, tá? Para preencher os 100%. E o que é esse restinho? Esse restante é basicamente o vapor d'água, outros gases, poeira e micro-organismos. Tá? Então, a gente ainda tem esse pouquinho aí que completa os 100% da nossa atmosfera. Então, pessoal, a gente falou de gases, a gente falou de composição do ar, mas eu falei também que o ar é que compõe a atmosfera, mas o que vem a ser a atmosfera? A palavra atmosfera significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases de vapor de água que envolve o planeta Terra. Então, pessoal, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, isso aqui é da minha mãe, tá? Se eu pegar, por exemplo, o planeta Terra, ao redor desse planeta Terra, eu vou ter uma camada de ar. Essa camada de ar
que, se você olhar aqui nessa figura, tá? Assim, distante dessa forma, a gente não consegue nem ver essa camada de ar, porque ela é bem fina, tá? Tem algumas fotos na internet que a gente até consegue ver, assim, no horizonte, uma linhazinha azul ao redor do planeta Terra. Ali é a atmosfera, tá? Mas é justamente a camada de ar bem fina que eu tenho ao redor da Terra que eu chamo de atmosfera, beleza? A atmosfera, ela é responsável pela formação dos ventos, das nuvens e também das chuvas. Tudo isso, pessoal, vai se formar na atmosfera, ou seja, vai se formar nessa camada de ar presente ao redor do nosso planeta Terra. Então, pessoal, essa atmosfera, olha só, essa atmosfera ela se divide em camadas, tá? Camadas da atmosfera. São várias camadas que compõem essa atmosfera. As camadas, pessoal, elas variam de a camada mais próxima da superfície terrestre até a camada mais distante da superfície terrestre. E elas vão envolver a Terra. Vamos ver quais são essas camadas que envolvem a Terra. Primeiro, a camada mais próxima da Terra é a troposfera. Seguinte, depois da troposfera, eu tenho a estratosfera, depois eu tenho a mesosfera, depois eu tenho a termosfera e, por último, a exosfera. Então, pessoal, essas camadas ocorrem assim que termina uma camada, começa a outra, tá? Quanto mais próximo da Terra, olha só, e aí eu vou dando a nomenclatura. A mais próxima é a troposfera, a camada depois da troposfera é a estratosfera, depois da estratosfera eu tenho a mesosfera, depois da mesosfera eu tenho a termosfera e depois da termosfera eu tenho a exosfera. Beleza? E aí a gente vai estudar agora cada uma dessas camadas. Vamos lá? Primeiramente, a troposfera. Pessoal, a troposfera é a primeira camada, é a camada mais próxima da Terra, tá? É a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre. É nela que encontramos o ar que nós respiramos, tá? Então, essa camada que a gente vive, essa camada que nós estamos agora, nós estamos respirando, é a troposfera, tá? É a camada que nós vivemos, é a camada que tem o ar que a gente respira. Pessoal, é a camada mais baixa da atmosfera e ela varia de zero, ou seja, aqui no nível do mar, no nível do solo, onde a gente se encontra, ela vai até 15 quilômetros. Tá? Então, se eu passar uma trena daqui de onde a gente está até 15 quilômetros para cima, ali vai ser a troposfera. Tudo isso vai ser a troposfera. E olha só que interessante. Na troposfera, ou seja, nessa camada de até 15 quilômetros, nessa camada mais próxima do chão, nela é onde se encontra 75% de todos os gases que compõem a atmosfera. Então, se eu pegar uma pizza, dividir ela em 4 fatias, 3 fatias vão estar presentes só nessa camada de 15 quilômetros, só da troposfera. Tá? Os outros 15% vão estar distribuídos nas outras camadas seguintes. Tá? É nessa camada onde ocorrem as nuvens, os ventos, as chuvas, os raios e os furacões. Tá? Então, é nessa camada onde eu vou ter as nuvens. Se você perceber, pessoal, eu vou ter essas nuvens maiores, nuvens mais agrupadas, eu vou ter elas na troposfera. Acima da camada de nuvens, eu posso assim dizer, termina a troposfera e já começa a próxima camada. Tá? É na troposfera que encontramos o oxigênio necessário à sobrevivência dos animais e plantas na Terra. Professor, quer dizer que eu só tenho oxigênio na troposfera? É isso? Não. É na troposfera onde eu tenho a maior concentração de gases. Dentro desses gases, o oxigênio. Tá? Professor, eu vou ter oxigênio fora da troposfera? Vai. Você vai ter outros gases, inclusive o oxigênio, é, na troposfera. Fora da troposfera, perdão. Só que eles vão ter uma concentração menor. Tá? Então, é mais difícil você conseguir sobreviver fora da troposfera. Por quê? Porque a concentração de gases é menor. Você vai tentar respirar fora da troposfera, você vai ficar procurando ar e não vai conseguir. Tá? Quem já viu aquele filme, por exemplo, Everest, quem já teve a oportunidade de assistir, viu que quanto mais alto as pessoas chegavam, próximo do topo do Everest,
mais difícil era respirar. Professor, mas ali está dentro dos 15 quilômetros. O Monte Everest tem próximo de 8 quilômetros. É metade disso. Mas mesmo assim, pessoal, quanto mais alto a pessoa está, menos gases eu tenho ao redor da pessoa. Então, se eu tenho menos gases, consequentemente, eu vou ter menos oxigênio perto da pessoa. Tá? Então, quanto mais alto eu estou, menos oxigênio ou menos gases eu vou ter ao meu redor. Beleza? Vamos lá. Próxima camada é a, não saiu legal, vou consertar, é a estratosfera. Nessa camada quase não há presença de vapor d'água, umidade, ou seja, não tem, por exemplo, nuvens nessa camada. A concentração de oxigênio é muito baixa e essa camada, pessoal, ela vai de 15, ou seja, assim que termina a troposfera, ela vai de 15 a 50 quilômetros distante da Terra. Tá? Então, essa é a estratosfera. Características. Na estratosfera, encontramos a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência dos fenômenos meteorológicos. Quem já teve a oportunidade de viajar de avião, pessoal, e foi para uma viagem longa, digamos assim, por exemplo, eu vou sair daqui do Ceará e vou, sei lá, vou lá para o Rio Grande do Sul, ou vou lá para São Paulo. Teve um período dessa viagem que o avião subiu para uma distância muito alta, sei lá, 30 mil pés. Que aí já vai estar mais ou menos quase na estratosfera. Ele ainda não chega na estratosfera, mas ele chega próximo, tá? E aí é uma região que o avião sobrevoa acima das nuvens, tá? Quem já teve a oportunidade de viajar assim, percebeu que o avião está viajando numa posição acima das nuvens. E por que ele faz isso? Justamente para não sofrer influência dos fenômenos meteorológicos. Por exemplo, pode estar chovendo em uma determinada região que o avião vai passar, ele passa por cima da chuva. Então, para ele, ó, tanto faz se está chovendo, se está nevando, o que está acontecendo. Tá? Óbvio que existem certos fenômenos meteorológicos que é preciso ter cuidado, como, por exemplo, furacão ou coisa do tipo. Não é legal passar por cima é, desses fenômenos da natureza de uma magnitude maior. Né? Acho que fica até redundante, de uma maior magnitude, mas... Beleza? Então vamos lá. Depois da estratosfera, olha só, primeiro vem a troposfera, depois vem a estratosfera e depois vem a mesosfera. Na mesosfera, pessoal, a queda da temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. Ela varia, pessoal, de 50, ou seja, assim que termina a estratosfera, começa a mesosfera. Tá? Então, a mesosfera vai variar de 50 quilômetros distante da Terra até 80 quilômetros distante da Terra. Tá? Pessoal, sobre a camada de ozônio que está presente na estratosfera, eu vou comentar sobre ela um pouquinho mais à frente, talvez na próxima aula. Mas está aqui nesse capítulo, tá? Eu vou falar sobre camada de ozônio. Beleza? Pessoal, a mesosfera, a característica para a gente lembrar dela é que essa é a camada mais fria, tá? É a camada mais fria da Terra, beleza? Por que ela é a camada mais fria da Terra e não é a mais próxima? Se for a mais próxima, aqui não é tão frio. Né? Aqui no Ceará, sei lá, faz 30 graus, 28 graus, né? Lá na última também não é a mais fria, na última camada, lá na exosfera, também não é a mais fria. Essa camada intermediária, a mesosfera, é que é a camada mais fria, tá? Por que essa é a camada mais fria? Justamente porque ele diz aqui, ó, a queda da temperatura passou a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas. Olha só, nessa camada eu quase não tenho moléculas. O que seriam essas moléculas? Seria o próprio ar. Nessa camada eu quase não tenho ar. E o calor, para ele ser passado aqui na Terra, ele passa principalmente de uma molécula para outra. Uma molécula de ar encostando na outra e passa calor de uma para outra. Só que fora do espaço eu tenho outro método de passar calor, que é a irradiação. Vocês vão ver isso mais à frente. Mas ainda assim, essa camada consegue ser mais fria, tá?
beleza? Porque ela está com certa distância do Sol. Mas isso aí fica melhor para explicar na sala de aula desenhando para vocês, tá? Entendo que essa é a camada mais fria. Vamos lá. Depois da mesosfera, eu tenho a termosfera. Na termosfera, pessoal, ela é uma camada que ela ainda tem subcamadas dentro dela. Só que o nosso livro ele só trata como a mais importante camada dentro da termosfera é a ionosfera, tá? Então eu tenho a termosfera, dentro da termosfera eu vou ter a ionosfera. Por que essa ionosfera é importante? A ionosfera ela existe partículas carregadas de eletricidade. E por que isso é importante? Pessoal, é justamente através dessas partículas elétricas que tem na ionosfera que as ondas de rádio que nós utilizamos caminham. Tá? Então, por exemplo, se existe uma comunicação via rádio que utiliza essa ionosfera para transmitir uma onda de rádio daqui do Ceará, por exemplo, lá para os Estados Unidos. Você consegue conversar com a pessoa lá dos Estados Unidos através de ondas de rádio, utilizando a ionosfera. Essa camada, pessoal, ela varia de 80 quilômetros a 500 quilômetros. Então, essa aqui é uma das maiores camadas que nós temos. Né? Varia de 80 a 500 quilômetros. Beleza? As partículas da eletricidade existentes na ionosfera permitem a transmissão de ondas de rádio a grandes distâncias. Então, você está vendo aqui uma antena de rádio, né? Imagine só o potencial que essa antena de rádio tem, tanto de transmitir como de captar ondas de rádio. Beleza? Depois da ionosfera, ou seja, depois da termosfera, depois de 500 quilômetros de distância da Terra, é a chamada exosfera. É simplesmente, pessoal, é a camada que antecede o espaço. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra. Tá? Então, é uma camada que, se você vê assim nos filmes, né, os filmes de espaçonave, o pessoal saindo da Terra e indo para outros planetas, né, explorar a Lua, sei lá, é justamente aquela parte onde o motor da aeronave desliga, onde o motor da espaçonave desliga. Quando ele desliga, você percebe que a espaçonave ainda continua indo, continua indo, continua indo. E aí ela vai continuar com esse trajeto até ela ser freada por alguma coisa, pelos próprios motores dela. Tá? É justamente onde as partículas, ou seja, as coisas, se desprendem da gravidade da Terra. Onde a gravidade da Terra não mais puxa ela, puxa essas coisas para o centro. Ela está livre no espaço. Tá? Então, depois da termosfera, eu tenho a exosfera, que é justamente praticamente o próprio espaço. Tudo que está distante a 500 quilômetros e a última camada, a última barreira, a exosfera, já está no espaço. Beleza? Características. Na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal. É o local onde permanecem os satélites de transmissão de informações e também os telescópios espaciais. Tá? Então, pessoal, é nessa camada onde os satélites, ou seja, aqueles aparelhos que fazem a transmissão das informações para os locais, eles estão circulando ao redor do planeta Terra. Tá? Eles estão em órbita, que é o que nós chamamos. Eles circulam ao redor do planeta Terra, justamente nessa camada. Então, em resumo, eu tenho a atmosfera. A atmosfera é formada por camadas, camadas de ar. E dentro dessas camadas de ar, eu tenho algumas características, como, por exemplo, proteger o planeta, reter o calor. Quem é responsável por reter o calor do planeta Terra, pessoal, é justamente a camada de ozônio presente na estratosfera. Nós vamos falar sobre a camada de ozônio já já. Beleza? Filtra os raios solares e possui 5 camadas. Deixa eu só ver o tempo aqui. Será que eu tô? Será que eu consigo? Acho que não. Bom, possui 5 camadas. Vamos para frente. Quais são as 5 camadas da atmosfera? Quais são as 5 camadas? Vamos lá. De fora para dentro. Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e
troposfera. Tá? Essas são as 5 camadas do planeta Terra. Tá? As 5 camadas da atmosfera do planeta Terra. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio, como eu falei para vocês, ela está presente onde? A camada de ozônio está presente na estratosfera. Tá? A camada de ozônio é uma região da Terra localizada na estratosfera. Ela está situada entre 17 e 50 quilômetros. Lembra que eu falei que a troposfera termina em 18 quilômetros? E aí começa a estratosfera, que vai de 18 a 50? Pois é. A camada de ozônio está de 17 a 50 quilômetros. Onde se concentra o gás ozônio em grandes quantidades. É conhecido também como ozonosfera. A camada forma-se e destrói-se naturalmente, mantendo seu equilíbrio, não tendo sempre a mesma espessura. Então, pessoal, a camada de ozônio ela está em constante renovação. Partículas começam a se formar e partículas começam a se destruir. Tá? Então, enquanto uma partícula está se formando, eu tenho outra se destruindo. De forma que a espessura dela fica variando, 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 mas ela está sempre presente lá na estratosfera. Tá? A espessura da camada de ozônio pode se alterar ao longo da estação do ano e até de ano para ano. E para que serve essa camada de ozônio? Qual a importância dela? Ela é importante para a manutenção da vida na Terra, pois há uma forte interação entre os raios ultravioletas do Sol e as camadas da atmosfera. Pessoal, eu acho que eu mandei vocês assistirem aquele filme, né? É o Núcleo, né? Viagem ao Centro da Terra, lá, o Núcleo. Bom, aquele filme lá, ele trata justamente sobre isso. Que você vê que o núcleo para de girar, e aí isso vai tirar o campo eletromagnético da Terra, e aí vai afetar a camada de ozônio. Com isso, os raios ultravioletas vão poder passar diretamente, sem nenhum filtro, e vão atingir a Terra, e aí a Terra vai queimar. Tá? É justamente isso que aconteceria se eu não tivesse a camada de ozônio presente na nossa Terra. Tá? A camada de ozônio funciona como um protetor solar. Quando você vai para a praia, por exemplo, a primeira coisa que você faz é passar um protetor solar na pele para não ficar com a pele queimada, tá? Pessoal, se nós não tivéssemos a camada de ozônio, nós colocaríamos o pé para fora de casa, a gente queimaria o pé. Tá? A gente só poderia viver dentro de casa. Tem até um filme, acho legal, é interessante comparar essas coisas com o filme, porque tem filmes bastante interessantes que tratam sobre essas questões. Acho que é Riddick. Acho que é Riddick. Mas não sei qual dos três, tá? Tem um bocado. Que ele trata justamente disso. É um planeta que as pessoas só vivem nas sombras. Por quê? Porque se elas se exporem ao sol, elas queimam. Tá? E aí a trama se passa todinha com relação a isso. Tá? Então, pessoal, a camada de ozônio ela serve como um filtro. Ela nos protege dos raios ultravioletas que vêm do sol. E se nós não tivéssemos essa camada, nós não poderíamos nem colocar o pé para fora de casa. Na verdade, a camada de ozônio funciona como uma capa protetora da Terra, protegendo-a das radiações ultravioletas mais nocivas, os raios ultravioletas tipo B. E aí, pessoal, durante muito tempo houve a degradação da camada de ozônio. Eu acho que eu também já comentei isso para vocês. Antigamente a gente usava muito CFCs, que são os gases mais que contribuem para a destruição da camada de ozônio. Esses CFCs possuem inúmeras utilizações nas indústrias, pois não é um gás muito tóxico para o ser humano, não é inflamável e nem degrada-se facilmente. Então, o pessoal utilizava muito CFCs. Hoje, pessoal, a gente não utiliza mais tanto isso aqui. Esses CFCs já foram substituídos por outros gases que não são nocivos à camada de ozônio. Pessoal, esse CFC, ele era utilizado e quando ele era liberado, aqui onde a gente está, ele subia, ia lá para a estratosfera e ia destruir a camada de ozônio. Então, hoje a gente ainda tem alguns buracos na camada de ozônio que estão se recuperando, né? Como eu falei para vocês, a camada de ozônio ela está em constante renovação e destruição. Tá? Como o ser humano
passou bastante tempo degradando ela, utilizando esse CFCs, então ela tem alguns buracos. Tá? Só que hoje esses buracos já estão menores, já estão mais fechadinhos. Por quê? Porque a camada de ozônio ela se renova, ela vai se recuperando. Vários tipos de CFCs duram cerca de 150 anos na atmosfera, pois são muito estáveis. Na ozonosfera, onde a incidência de raios ultravioletas é intensa, cada átomo livre de molécula de CFC destrói 100 mil moléculas de ozônio. É um gás bastante nocivo para a camada de ozônio. Comparação da quantidade de ozônio nos polos. Então a gente vê aqui, pessoal, diminui a quantidade de ozônio. Né? Então o que aconteceu? Olha só em 1979 como é que era o Polo Norte. Tá? Eu tenho bastante ozônio aqui, ó. Bastante ozônio. E aí, com o uso dos CFCs, olha só o que está acontecendo. Foi diminuindo o vermelho. Tá? Foi diminuindo o vermelho. O vermelho é bastante ozônio. Ó. Foi diminuindo. Olha só em 2007 como é que está aqui. Buracão enorme aqui dessa camada de ozônio. Tá? Buraco, o que chamamos de buraco na camada de ozônio é, na verdade, a diminuição da quantidade de gás na ozonosfera. Isso aqui foi causado pelo quê? Pelo uso dos CFCs. Tá? Quanto mais vermelhinho, mais ozônio nós temos. Nós vemos aqui essa diminuição. Beleza? Consequências da destruição da camada de ozônio. Qual é? A principal consequência da destruição da camada de ozônio é o aumento da incidência do câncer de pele, pois os raios ultravioletas provocam mutações nas células. Pessoal, o câncer é justamente a mutação nas nossas células. É o filme lá dos mutantes, lá do Quarteto Fantástico. Não, pessoal. As mutações não ocorrem nem sempre de forma benéfica. A maioria das mutações que ocorrem são maléficas. São mutações que tornam as células cancerígenas. Tá? Não vou entrar tanto nesse assunto, não, que isso aqui é uma outra aula. Tá? Mas, enfim, as radiações provenientes do Sol causam mutações, ou seja, causam danos às nossas células. E as nossas células podem vir a morrer, ou então nós podemos adquirir câncer através dessa forte incidência de raios ultravioletas, de raios solares. Quem que nos protege desses raios solares é a camada de ozônio. Só que ela sendo destruída, eu não vou ter mais essa proteção. E aí eu vou aumentar a incidência de câncer de pele. Tá? Atualmente isso já pode ser percebido. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que 134.170 casos de câncer sejam notificados em 2012. Né? Então, hoje, em 2020, esse número já deve ser bem maior. Tá? E aí, pessoal, terminando dessa parte de camada de ozônio, a gente precisa falar também do efeito estufa. Tá? O que vem a ser o efeito estufa? Pessoal, a nossa Terra ela é aquecida, ela é mantida quente, digamos assim, por conta do efeito estufa. Alguém sabe o que é estufa? Alguém já ouviu falar de estufa? Pessoal, estufa, não sei se vocês já tiveram contato, se vocês já viram falar. Estufa é um local que você cultiva plantas e é um local mais quente do que o meio externo. Tá? Ele é uma estrutura feita para ser mais quente. Quem já viu nos filmes aí, é uma casinha onde você planta dentro dessa casinha e ela é composta por telas de vidro, tá? Por telhado de vidro ou por telha transparente, pode ser também, com telas do lado ou até mesmo vidro nas laterais. Mas acima dela tem que ter uma estrutura transparente, para que a luz do sol entre. Como é que isso funciona? A luz do sol vai entrar, vai bater no solo, vai ser refletida e vai tentar voltar. Só que quando ela tenta voltar, ela não consegue sair. Ela fica presa no teto da estufa. E aí ela volta de novo para dentro e fica batendo dentro da estufa. Ou seja, eu tenho calor acumulando dentro da estufa. Então a luz do sol, ela entra em grande quantidade e sai em menor quantidade, em pouca quantidade, quase não sai.
Então, pessoal, eu tenho calor acumulando dentro dessa estufa. Pessoal, a mesma coisa ocorre com o planeta Terra. Quem é que faz esse telhado da estufa da Terra? É justamente a camada de ozônio junto com outros gases. É justamente a atmosfera que faz essa estufa na Terra. Tá? Então, pessoal, olha só, sem o efeito estufa, a temperatura da média da Terra seria de menos 18 graus Celsius. Olha só. Então, a Terra seria muito fria e seria muito danosa por causa dos raios ultravioletas. Olha só como a Terra seria um local inóspito, né? Um local de difícil sobrevivência. Por quê? Porque seria muito frio e se eu saísse nos raios, sendo expostos aos raios, eu poderia ser queimado. Tá? Deixa eu só pausar aqui. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Deixa eu tentar apresentar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, tem esse efeito estufa, que é um efeito natural, que esse efeito estufa é feito pela nossa atmosfera. Sem esse efeito estufa, sem esse efeito que tem essa temperatura na Terra, a nossa temperatura da Terra seria de menos 18 graus Celsius, ou seja, seria um planeta muito frio. Como temos um efeito estufa natural, a temperatura média da Terra é de 13 graus Celsius. Professor, 13 graus Celsius? Mas aqui está quente pra caramba. Poxa, está fazendo 30 graus, está morrendo de calor aqui, estou no ventilador. Mas pessoal, se você for medir a temperatura lá no Polo Norte, vai ser menos, sei lá, 30 graus Celsius. Se você for medir aqui onde a gente está, 30 graus Celsius. Se você for medir lá do lado do sul do Brasil, aí já vai dar uns 15 graus. Se for lá para o Rio Grande do Sul, já vai dar uns 10 graus. E fazendo essa média de todas as temperaturas da Terra, eu vou ter essa média de 13 graus Celsius. Tá? Que é bem mais agradável do que menos 18. Então, pessoal, como é que vai funcionar esse efeito estufa? É uma coisa mais didática. Eu tenho o Sol, que emite essa radiação solar. A radiação solar passa através da atmosfera terrestre, ou seja, ele vem lá do Sol, atravessa a atmosfera. Uma parte da radiação é absorvida pela superfície da Terra, tá? Então ele bate na Terra, parte da radiação é absorvida e parte é refletida. Algumas radiações são refletidas pela atmosfera e pela superfície da Terra. Uma parte da radiação consegue voltar para o espaço sob a forma de radiação infravermelha. E a outra parte, olha só aqui, ó, tá vendo? Ó, que ele bateu na Terra, uma parte foi embora e a outra parte voltou. Uma parte da radiação infravermelha é absorvida pelos gases do efeito estufa. A radiação solar é convertida em energia e calor, que deveria voltar para o espaço. Mas não volta, ela fica retida aqui na Terra. Pessoal, então é basicamente isso. Eu tenho o Sol ilumina a Terra, ele joga esses raios vêm, atravessa a atmosfera, é filtrado, né, logicamente, mas vem na forma de calor, atravessa a atmosfera, bate na Terra, a Terra absorve um pouquinho, e aí reflete o resto. Esses raios vão, batem de novo na atmosfera, parte deles volta para o espaço e parte deles entra novamente na, na atmosfera. E aí fica esse ciclo, batendo na atmosfera, batendo na Terra, batendo na atmosfera, batendo na Terra. De forma que isso dá um certo aquecimento ao nosso planeta. Pessoal, esse efeito estufa é um efeito natural. Isso ocorre há milhares de anos. Tá? Isso é um efeito natural. Beleza? Só que eu tenho certos gases utilizados pelos seres humanos que vão potencializar esse efeito estufa, ou seja, eles vão fazer com que a temperatura da estufa aumente mais do que deveria. Como, por exemplo, esse hexafluoreto de enxofre, metano, dióxido de carbono, tá? E aí, onde é que eu tenho a liberação bastante de, por exemplo, CO2? Eu tenho uma liberação de CO2
bastante, por exemplo, pela queima de petróleo. Quando eu queimo petróleo, um dos produtos que vai para a atmosfera é o CO2. Tá? Onde é que eu tenho a liberação de metano, por exemplo? Aqui ele está mostrando o cilindro de gás natural. Mas olha só que interessante, um dos fatores que mais produzem metano um dos, digamos assim, uma das coisas que mais produz metano, que prejudica a nossa atmosfera e aumenta o efeito estufa, é o pum das vacas. Pessoal, o pum é justamente a liberação de gás metano. E por nós termos um consumo muito elevado, muito acentuado de carne vermelha, eu tenho diversos animais sendo criados em grande escala. Animais estes que, se nós não tivéssemos uma alimentação tão baseada em carne, não necessitaria estar se criando tantos bichos como esse. E aí, justamente, um desses bichos é que contribui para o efeito estufa. Beleza? Vamos lá. O papel do CO2 no efeito estufa. Olha só aqui o que esse gráfico está mostrando. Que com o passar dos anos, a concentração de CO2 tem aumentado. Certo? Com o passar dos anos, a concentração de CO2 tem aumentado. Beleza? Olha só esse gráfico aqui. Essa linhazinha vermelha é justamente a concentração de CO2 que vem aumentando ao longo dos anos. E existe também um gráfico que eu acho que não foi colocado aqui, que é justamente da variação da temperatura da Terra. Incrivelmente, a variação da temperatura média da Terra tem aumentado junto com esse gráfico, com essa linha de concentração de CO2. Então, nós temos uma relação direta. Quanto maior a concentração de CO2 na atmosfera, maior é a temperatura média do planeta Terra. Então, pessoal, se nós continuarmos utilizando combustíveis fósseis, nós continuarmos com essa nossa criação desenfreada de animais, não animais domésticos, eu estou falando de animais para abate, né? Consumo de carne, coisas do tipo. Nós continuarmos com essa industrialização, com essa liberação de CO2 sem controle na atmosfera, a tendência é que esse efeito estufa aumente ainda mais. E aí, diversos problemas ambientais podem ser gerados por conta desse aumento exagerado do efeito estufa. Lembrando, o efeito estufa é um processo natural. Ele ocorre naturalmente, tá? Mas essa aceleração, esse aumento da temperatura da Terra pelo efeito estufa, isso não é normal. É causado, uma das evidências é justamente aqui, ó, pelo aumento da concentração de CO2, pela utilização de combustíveis fósseis, enfim, diversos fatores que vão contribuir para essa alta liberação de CO2 na atmosfera. Possíveis soluções para esse problema. Evitar um aumento maior que 2 graus Celsius, que seria o ponto de colapso dos ecossistemas da Terra. Então, pessoal, esse aumento de temperatura, se ele variar mais que 2 graus Celsius, eu vou ter um colapso muito grande nos ecossistemas da Terra. 2/3 da energia deverão vir de outras fontes que não o carbono até o final do século. Para quê? Para que eu consiga frear essa aceleração do efeito estufa. Tá? Então, eu tenho que procurar outras fontes de energia, fontes renováveis. A gente viu na aula passada algumas fontes a gente viu nas aulas passadas, né? Algumas fontes renováveis de energia. Né? Uma das fontes que não é renovável é a utilização de petróleo. E fontes renováveis seria, por exemplo, a utilização de fontes de energia elétrica, de energia solar, de energia de energia termoelétrica, né? Que pode captar energia de calor e transformar em energia elétrica. Enfim, é utilizar outras fontes de energia para obter energia elétrica, para não utilizar petróleo. E aí eu tenho algumas reuniões que o pessoal
faz entre os países para que eles possam propor soluções para frear esse efeito estufa, tá? Em 1992, houve uma dessas reuniões no Rio de Janeiro que era para que os países mantivessem as emissões em níveis baixos, como em 1990. Só que não houve o cumprimento dessas metas, tá? Ele aconteceu no Rio de Janeiro. E em 1997 eu tive outra reunião em Kyoto, por exemplo, que foi a criação do protocolo de Kyoto, que os países se comprometiam a reduzir essas emissões em 5%, níveis menores do que em 1990. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui essa aula. Eu acho que a gente já está bem avançado. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, pessoal. Na próxima aula eu vou ver se eu trago mais algumas informações sobre o efeito estufa, tá? Porque esse aqui é um mundo, isso aqui é uma aula enorme sobre efeito estufa. Mas a gente tem que fatiar, porque senão fica um assunto muito enfadonho, né? Mas tem até palestras e vídeos só sobre o efeito estufa e possíveis problemas que esse efeito estufa possa causar no nosso planeta Terra e possíveis soluções que nós podemos adotar para minimizar esse efeito estufa. Beleza? Bom, pessoal, na próxima aula, quinta-feira, eu retorno com vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom.